Olá, irmão e irmã. Chegamos ao nosso 30º dia de oração. Já percorremos 3/4 da nossa jornada e estamos tratando sobre transformação, especialmente revestimento da nova vida, do novo homem em Cristo e transformação. Como nós já vimos, essa nova vida ela é inteiramente procedente de Deus. Agora, o texto de Efésios 4:24 apresenta duas características, dois grandes atributos dessa vida. É uma vida marcada pela justiça e também pela santidade. E tanto essa justiça quanto esta santidade são procedentes de Deus. Quando você e eu nos revestimos deste novo homem, dessa nova vida, estes dois atributos, essas duas características, devem estar presentes em nossas vidas. Ou seja, na medida em que Cristo vive em nós, que nós nos revestimos de Cristo, nós seremos mais justos e mais santos. Justiça tem basicamente duas conotações ou duas aplicações aqui. Primeiro, em relação a Deus. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus, conforme Isaías 59:2. O pecado faz com que o ser humano seja afastado de Deus e também conduz a uma condenação, porque a justiça de Deus deve ser aplicada e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Bem, neste caso, a justiça procedente de Deus está em Cristo, ou seja, ele cumpriu a nossa pena, ele pagou o nosso castigo, ele sofreu a pena que nos era cabível. E, portanto, Romanos 3 diz que a justiça de Deus se cumpre plenamente em Cristo. Todos pecaram, é verdade. Agora, em Cristo, todos aqueles que creem têm o perdão dos pecados, porque ele cumpriu plenamente os requisitos da justiça de Deus. Essa justiça tem uma segunda aplicação no nosso relacionamento com as demais pessoas. Quando você e eu nos revestimos do novo homem, da nova vida em Cristo, esta nova vida faz com que todos os nossos relacionamentos sejam pautados pela justiça. Ou seja, nós queremos fazer o que é correto diante das pessoas, nós queremos fazer o correto para com as pessoas e nós buscamos também a justiça em favor das pessoas que estão ao nosso redor. O segundo atributo é a santidade. Aqui diz respeito à vida reta. É aquilo que capacita você e eu de andarmos na presença de Deus, no caminho de Deus e com o próprio Deus. O Senhor exige santidade daqueles que lhe pertencem. Nós temos, por exemplo, em Tessalonicenses, sigam a santificação. Também em Hebreus, porque sem essa santificação ninguém verá o Senhor. O que é essa santificação ou essa santidade? É o próprio caráter de retidão, de perfeição moral de Deus aplicado em nossas vidas. E é claro que nós vamos crescendo progressivamente, avançando no desenvolvimento dessa santificação enquanto estamos neste mundo. Ela só vai ser plenamente realizada em nós quando nos encontrarmos com o Senhor. Agora, o grande problema é que há muitas pessoas que se dizem cristãs e não desenvolvem ou não aparentam ou não demonstram. Aparentar talvez seja muito mal aplicado, mas principalmente demonstrar. É algo do interior, de dentro para fora. Há pessoas que não expõem qualquer compromisso com santidade, com santificação, com retidão, com vida moralmente limpa. E isso, claro, traz diversos problemas para o testemunho de Cristo na igreja e na vida dos indivíduos. Meu irmão, minha irmã, esta santidade, esta fidelidade no comportamento, piedade que nós exercemos na nossa relação com Deus, o Pai, com o nosso Criador, é determinante para a nossa qualidade de vida espiritual e também para o nosso processo de transformação. Eu gosto muito de uma frase de Salmon, um comentário, você tem ele na guia devocional. Ele disse: a primeira característica, que é a justiça,
diz respeito à conduta certa do cristão categoricamente em seus procedimentos com seus semelhantes. E a última, a santidade, diz respeito categoricamente à sua conduta em relação a Deus. Então, tanto a justiça quanto a santidade acompanham a nossa maneira de nos relacionar, de conviver com os nossos semelhantes e com o nosso Criador. Lembrando, tanto a justiça quanto a santidade são procedentes da verdade de Deus, ou seja, a verdade pauta as nossas vidas no limite último e a verdade liberta, a verdade salva, a verdade transforma. Medite a respeito disso, entre no nosso grupo de oração. Deus te abençoe.